agora a segunda parte do Fórum 11h30 de hoje, promovendo aqui um debate sobre a crise climática e os resultados que foi debatido na COP27, a Conferência da ONU, que aconteceu agora no Egito. A gente vai receber aqui os ativistas que foram para lá e que atuam nessa área, e é um programa em parceria com a Fundação Henrique Bol. Eu caí agora? Não, já voltei, né, Rovai? Vamos chamar então aqui nossa primeira convidada, a Gabriele Alves. Boa tarde, Gabriele, bem-vinda aqui no Fórum 11h30, na revista Fórum. Ela que atua na plataforma Cipó, é pesquisadora nas áreas de cooperação internacional, justiça racial, socioambiental e climática. Bem-vinda, Gabriele, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui hoje. Salve, salve, Gabriela. E também vamos receber aqui a Mariana de Paula. Bem-vinda, Mariana, que é cofundadora e diretora de operações do LabJaca, que ela vai explicar aqui o grupo do LabJaca, onde atua. Tudo bem-vinda, Mariana, tudo bem? Oi, pessoal, boa tarde, tudo ótimo. Obrigada pelo convite, Adriana. Estou me sentindo velho aqui, Dri. Só tem gente jovem nessa live. E o Joilson Costa está tentando. Espero que o Joilson seja velho. Ele está aqui, ele que é da Frente Nacional, Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil, coordenador da frente. Não... conseguiu. Entrou o Joilson. Aê, Joilson. Vamos ver se. Ixi, está travado. Vamos ver se o Joilson consegue entrar aqui. Está travado, mas na hora que ele destravar, a gente começa aqui. Bom, eu queria começar, então, primeiro com a Gabriele. Entrou o Joilson, vamos ver. Vamos ver. Salve, Joilson. Está nos ouvindo? Opa. Bem-vindo. Sim, ouço sim. Peço desculpas desde já, mas eu estou num local com uma conexão bem ruim. Estamos aqui, estou em Lusiânia, na realidade, e aqui vai iniciar um... Parece que a conexão... Desligou o teu fone aí, Joilson. Desligou o seu áudio. Liga o áudio. Você desativou seu áudio. Agora sim. Pronto. Então, assim, o local está bem lotado, eu não consegui um outro local. Então, peço desculpas desde já pela qualidade da minha internet. Espero que eu consiga participar. Certo. Eu falei que eu estava preocupado, porque se você fosse muito jovem, eu ia sair da live. Mas aí eu vi que dá para ficar. Não, fique tranquilo, já estou nos 40, já passei da faixa etária da juventude. Gente, que legal estar com vocês aqui, viu? Dri, fica à vontade. Não, ia pedir primeiro para a Gabriele explicar como atua a plataforma Cipó, apresentar a plataforma aqui para os nossos internautas, para a comunidade. Depois a Mariana falar o que é o LabJaca, explicar a atuação. E depois o Joilson um pouquinho sobre a frente, uma apresentação rápida. E aí a gente já entra para essa questão tão importante aí da crise climática. Então, Gabriele primeiro. Bom, boa tarde novamente, pessoal. Meu nome é Gabriele Alves, eu sou pesquisadora da plataforma Cipó. Nós somos um instituto de pesquisa independente, liderado por mulheres. As nossas áreas de atuação estão a cooperação sul-sul, justiça climática, governança global. E atualmente a gente tem trabalhado muito nessa dimensão do local ao global, né? Então a gente também integra a coalizão Clima de Mudança, que a Mariana e o LabJaca também fazem parte. É um prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite de novo, Pri. Maravilha. Mariana. Bom, boa tarde novamente. Eu sou Mariana de Paula, fundadora do LabJaca. O LabJaca é um laboratório de geração cidadã de dados e narrativas e pesquisa que nasce na favela do Jacarezinho, mas que estrutura uma metodologia que possa ser replicada por outras favelas, a fim de que a gente consiga, através de dados, propor propostas de políticas públicas que sejam efetivas e também investimento no campo do investimento privado, né? Mas que a partir desses dados a gente consiga a transformação social para os territórios. Travei? Não, fui eu, pode falar. Tá. Que a gente consiga, a partir desses dados, promover transformação social nos territórios e também, no resultado final dessas pesquisas, a gente consiga fazer uma comunicação acessível, entendendo a importância de que esses dados cheguem na ponta, nas favelas, nas periferias, territórios indígenas e quilombolas. Joilson. Legal. Bom, então, primeiro, a Frente para uma Nova Política Energética para o Brasil,
ela é uma rede de organizações, não é uma entidade, não é uma organização em si, é uma rede de organizações que, da sociedade civil brasileira, que tem, de alguma forma, a pauta da energia na sua pauta, né? Do ponto de vista da defesa dos direitos das comunidades afetadas pelos grandes empreendimentos energéticos, né? Inicialmente ali na região da Amazônia, com as grandes hidrelétricas, mas, mais recentemente, aqui no Nordeste, aliás, lá no Nordeste, não estou no Nordeste no momento, com a expansão, né, a nosso ver, né, de forma errada, dos grandes parques eólicos, né? Então, desde o ponto de vista da defesa dos direitos dessas populações, porque é perfeitamente possível que a energia que a sociedade precisa seja gerada sem que direitos sejam violados, né? E seja do ponto de vista também da afirmação de alternativas a esse modelo que a gente considera errôneo, né? Um modelo que gera energia violando direitos, né? E às vezes até matando literalmente pessoas, né? É um modelo energético que para nós não serve. Então, a gente afirma também, essas organizações afirmam alternativas a esse modelo, principalmente promovendo, né, iniciativas que eu terei oportunidade de comentar melhor. E acho que é conveniente, acho que é necessário, na realidade, comentar que eu também faço parte do Fórum Mudanças Climáticas de Justiça Socioambiental. Acho que tem muito a ver com o tema que a gente vai discutir aqui. Inclusive, estou acabando de sair, né, de um seminário nacional que nós realizamos aqui em Lusiânia. Então, esse fórum também é uma rede de organizações que tem como pauta principal, né, esse tema, o tema da justiça socioambiental, né, a partir da compreensão e do combate às mudanças climáticas. Muito bem. E aí eu queria agora que vocês contassem como foi, vocês todos foram à COP, certo? Vocês estiveram lá no evento, né, no Egito. Eu queria que vocês falassem das impressões, do como que vocês viram esse evento, para a gente abrir também, primeiro a Gabriele, depois a Mariana, depois o Joilson. Então, pessoal, sobre como foi a minha primeira COP, né? Foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de estar presente em um evento tão importante. Eu acho que a COP, a gente pode falar sobre ela em diversas dimensões, assim. Eu acho que, para a sociedade civil brasileira, ela teve um determinado impacto, que foi um reconhecimento maior do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do nosso papel, da nossa resistência ao longo desses 4 anos de bolsonarismo e desse lugar que a gente vai ter em seguir reconstruindo o país depois de todo o estrago que a gente vivenciou nesses últimos 4 anos, não só nas pautas socioambientais, mas em todas as pautas de direitos humanos. Acho que teve outra dimensão também da COP que a gente pode analisar, que é a dimensão mais da cooperação internacional, né? A gente teve uma presença muito forte de todos os países do sul global, mas, ao mesmo tempo, essa foi a COP da implementação, que não teve tanta implementação assim. Apesar de a gente ter aprovado o Fundo de Perdas e Danos, é um fundo que a gente não sabe realmente quando que esse dinheiro vai chegar, é ver para crer, né? Porque a gente já tem a aprovação de um fundo já de muito tempo atrás, que não foi liberado dinheiro, e a gente tem agora um novo dinheiro que a gente também não sabe quando vai ser liberado. Ao mesmo tempo, a gente teve a presença de mais de 600 lobistas do petróleo nessa COP, e no texto final, novamente, não foi mencionado nominalmente o petróleo e o gás mineral, se não me engano, e gás natural, no phase-out, né, no seu phase-out. Só mencionaram a necessidade de a gente acabar com a exploração do carvão. Não mencionaram outros 2 combustíveis fósseis que contribuem muito para as emissões de CO2 e que contribuem para as mudanças climáticas. Então, eu acho que foi uma COP que teve muitas dimensões, teve uma dimensão muito forte do greenwashing também. A gente teve a Coca-Cola como principal financiador, a gente discutiu isso muito, inclusive, enquanto estávamos no evento, que a gente estava bebendo muita Coca-Cola e como isso era complexo, né? Como que isso era contraditório, né? Eu acho que foi uma COP de muitas contradições nesse sentido também, que a gente estava lá falando de combate às mudanças climáticas, bebendo Coca-Cola. Por quê? Por que esses financiadores estavam lá? Por que esses financiadores do petróleo estavam lá? Então, eu acho que, ao mesmo tempo que foi uma COP positiva para nós como sociedade civil brasileira, foi uma COP que teve muitas contradições também, não só no sentido logístico de como ela se estruturou, mas contradições no cenário internacional também, né? Eu entendo que foi uma COP também que teve um grande avanço para a infância, né? Para a infância e para a juventude. Foi mencionada no texto final das negociações essa centralidade dos jovens, né? Na promoção da ação climática, dessa relação entre direitos humanos e ação climática também. Eu acho que isso foi um dos grandes avanços, né? Que as Nações Unidas já tinham reconhecido no começo do ano, que a gente falar de combate às mudanças climáticas, a gente falar de direitos humanos, isso foi reiterado nessa COP.
Então, gerou precedentes jurídicos muito positivos também, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ficar aí aguardando os resultados a longo prazo dela para a gente entender se foi uma COP de promessas ou uma COP em que as suas propostas vão ser, de fato, cumpridas. Eu acho que por aí, assim, eu vou deixar a Mari e o Julius irem complementando. Mari, você concorda? Quais foram suas impressões? Concordo, Dri. Eu acho que a gente teve uma união dos países em desenvolvimento na construção desse fundo de perdas e danos. Houve alguns momentos aí de tentar desestruturar esse grupo que se formou, mas acho que teve uma resistência e um entendimento da necessidade que precisava ser criado esse fundo, senão a gente não vai ter um avanço no que diz respeito a alcançar o limite máximo de temperatura da Terra de 1,5 graus. Mas, assim como a Gabi, também acho que a gente teve alguns movimentos de andar para o lado e alguns avanços. A criação do Fundo de Perdas e Danos é um avanço, é o marco, acredito eu, mais importante da COP27, porque a gente tem a estrutura e a definição de um direcionamento de recursos, transferência de tecnologia, transferência de capacitação humana dos países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos e a União Europeia, para os países de desenvolvimento. Mas é preciso ficar claro, a gente saiu com muitas coisas vagas desse texto de Fundo de Perdas e Danos, inclusive quem são os países que vão ser beneficiados, quem são os doadores, quem são os donatários. Houve uma pressão de que o Brasil fosse um dos países que, inclusive, devesse direcionar recurso financeiro para isso, considerando aí que nós evoluímos muito, infelizmente, nesses últimos 4 anos na emissão de gases de efeito estufa, muito em função do desmatamento, mas também ainda do fortalecimento de queima de carvão, e isso acaba contribuindo para esses combustíveis fósseis aí, que são os principais emissores de gases de efeito estufa, mas, ao mesmo tempo, houve uma pressão muito forte para que os países desenvolvidos não ficassem mais nesse lenga-lenga, né? Como a gente conhece, de que vai doar e vai doar. Houve um acordo em 2009 do destino de 100 bilhões de dólares, que até agora a gente tem só 83 bilhões de dólares anuais que foram direcionados. E eu acho que saiu uma preocupação que a gente também teve, né, junto com a Gabi, eu acompanho a coalizão Clima de Mudança, são outras organizações do Rio de Janeiro que produzem tecnologias verdes sociais, e a gente chega até Sharm el-Sheikh observando onde foi a COP27, aquela cidade de resorts e como isso foi construído, uma cidade totalmente maquiada, e a preocupação do próximo ano ser em Dubai, né? A Gabi falou aí sobre os lobistas que estavam lá. Dubai, os Emirados Árabes compõem aí a OPEP e é o terceiro país que mais exporta petróleo. E aí o quão incoerente é essa relação, né? De você realizar uma COP em um país que está ali fortalecendo essa indústria de queima de combustíveis fósseis, fortalecendo e contribuindo para o aumento de emissões de gases de efeito estufa. Por uma perspectiva de Brasil, como a Gabi falou, eu acho que a gente teve um reconhecimento desse movimento resiliente dos últimos 4 anos, frente ao bolsonarismo, que regrediu bastante na construção de políticas ambientais em defesa do clima, mas houve também um protagonismo da juventude. O Renato falou aí que só tinha gente jovem aqui. De certa forma, eu e a Gabi, a gente está aí nessa escala da juventude. Eu quase não estou mais, mas ainda estou aí. Mas houve o reconhecimento dessa juventude que tem, nos últimos 2, 3 anos, protagonizando essa necessidade, esse grito de justiça climática junto a organizações indígenas e quilombolas. Então, acho que a minha percepção foi um pouco por aí. Acho que a gente tem algumas coisas ainda de financiamento, adaptação e mitigação climática foram termos muito usados também nessa COP27, mas que pouco tiveram avanço, porque a gente ficou ali bem concentrado na construção do texto final e desse fundo de perdas e danos. Então, acho que minha percepção é essa. Passo a palavra para o Joilson. Opa, vamos ver se eu consigo aqui. Estão me ouvindo bem, né? Estamos te ouvindo, Joilson. Se der uma travada aí, me avisem. Bom, eu acho que assim, a impressão geral, eu tenho aqui, para
quem sabe o que é a COP e conhece o seu histórico, ela não foi assim muito diferente do que poderia ser, porque a gente sabe, né, as negociações multilaterais, em especial negociação climática, é um processo demorado. A gente sabe o quanto essa negociação ela vem se arrastando, né, desde 1992. Então, se a gente for analisar a história das COPs, a gente vai ver que poucas tiveram, né, digamos, resultados assim significativos, né, como a primeira, né, que de certa forma colocou aí as diretrizes para que a Rio 92, a Conferência da Rio 92 tivesse de fato a sua implementação, o protocolo de Kyoto, a de Copenhague, a que aprovou o Fundo Verde do Clima, né, já citado pela Ana Paula, acho que foi a de 2016 no México, essa, lógico, a de Paris. Então, eu acho que do ponto de vista das COPs, ela foi o que historicamente são as COPs, né? Negociações difíceis, negociações que envolvem interesses, né, bem diversos entre os países que mais poluem, são os grandes responsáveis, né, pelo aquecimento global, e os países que, apesar de alguns deles também o serem, como China, Brasil também, né, que apesar de historicamente ter menos, mas recentemente vem contribuindo bastante, e o Brasil, todos nós sabemos, dos grandes, digamos, contribuintes, né, para o aquecimento global. Então, essa queda de braço ela sempre vai acontecer em todas as COPs. Então, eu acho que do ponto de vista diplomático, de fato, a concordância, né, dos países ricos em se criar esse fundo para perdas e danos, né, apesar de não terem cumprido nem o que foi acordado no Fundo Verde do Clima, né, de fato foi um avanço, né, porque se reconhece que esses países, né, considerados países vulneráveis, né, mais vulneráveis, né, têm direito a essas reparações, né. Então, do ponto de vista, de fato, é um avanço, mas não é um avanço como deveria ser, dada a emergência climática. De fato, essa COP, né, ela deveria, né, ter ido muito além de apenas aprovar, mas, quem sabe, já desenhar esse fundo, porque, como já foi colocado, né, ainda não está desenhado. Então, vai se passar todo o ano de 2023 para se desenhar esse fundo, para se operacionalizar esse fundo, e em na próxima COP, a COP 28, né, aprovar o seu funcionamento e o dinheiro, né, esperemos que agora sim se concretize, chegar a partir de 2024. Então, de fato um processo muito lento, essa é a impressão que nós temos, e é um processo que deveria, né, ser mais rápido dada a emergência climática. Nós temos aí os últimos relatórios divulgados pela ONU antes da COP, dizendo que, olha, até 2030, as reduções vão ter que ser muito maiores do que estão sendo até agora. 2030 está aí, e os caras, né, estão deixando 2024 a efetivação de um fundo que, claro, vai compensar o que já aconteceu e o que está acontecendo. Mas que poderia já estar sendo implementado com muito mais urgência. Então, a impressão, basicamente, que eu tenho do ponto de vista das negociações oficiais é essa, né, que, como a maioria das COPs, é muito lenta. Do ponto de vista da participação, né, eu acho que foi uma participação bem interessante, né, do ponto de vista das organizações, apesar de ter sido onde foi, no Egito, um lugar muito longe para se chegar, e, bom, todos nós sabemos, né, uma ditadura, cultura islâmica, né, devido a isso não tivemos, né, a cúpula dos povos, né, mas ainda assim tivemos uma participação considerável, né, de organizações da sociedade civil do mundo inteiro, né, e a partir dessa participação, né, pudemos fazer algum tipo de pelo menos de incidência sobre, né, o processo. É isso, inicialmente. Eu ia perguntar se vocês falaram, né, não sei se o Rovai tem uma pergunta, só um comentário rápido, trazendo também essa questão à pauta. Vocês falaram dessa questão, né, de a próxima ainda ser realizada em Dubai, produtor de petróleo, e o Lula fez um anúncio de que a 2025 seja no Brasil, numa cidade amazônica. A 30ª COP, né? Isso é simbólico, né? Como vocês veem esse anúncio, né,
da COP ser na Amazônia, e se até lá vocês acreditam que a gente vai ter retomado, vai ter coisas positivas para mostrar, a expectativa de vocês, e queria que a Mariana ou alguém explicasse como que vai funcionar esse fundo de perdas e ganhos, que foi considerado aí um grande avanço, né, histórico, né, de aprovação na COP, né? Esse fundo para perdas e danos era um debate central aí. Gabriele. Perfeito. Assim, a minha percepção sobre o anúncio da COP amazônica, né? Eu acredito que sinaliza muito esse caminho que o presidente Lula pretende seguir no próximo governo, que é um caminho de justiça climática e justiça ambiental. Apesar dele não ter colocado esses termos no seu discurso oficial, ele sinalizou muito essa atenção que ele vai dar para as populações mais atingidas pelos eventos climáticos extremos. Então, eu acredito que esse vai ser um caminho que já vai indicar, eu espero que todo o processo que a gente comece a trilhar a partir do ano que vem, não só no sentido da cooperação internacional, mas na formulação de políticas públicas, na reconstrução até mesmo dos projetos de lei, né, que foram extremamente sucateados nos últimos 4 anos. E eu acredito, assim, que sinaliza um bom agouro, assim, eu acho que pode trazer não só um desenvolvimento sustentável, né, para as regiões amazônicas, já que a gente vai precisar receber países, né, na cidade selecionada, mas vai sinalizar também a centralidade da gente colocar os territórios para pautar a emergência climática, né? Então, a gente colocar territórios amazônicos que sofrem muito com racismo ambiental e climático, que inclusive é um termo que a gente pautou bastante nessa COP, né? Eu, a Mariana, outras organizações da sociedade civil, a gente tentou trazer bastante essa importância de lutar contra o racismo ambiental e climático. Esse termo, apesar de não ter sido tão colocado da forma que a gente queria, ainda assim foi muito central para as discussões. Então, eu acho que trazendo a COP para um estado amazônico já simbolize muito, assim, não só para a gente como sociedade civil, para os territórios, mas no nível internacional também. Mari. Eu reitero aí o que a Gabi falou, concordo que isso mostra muito o posicionamento do presidente Lula e como ele vai enfrentar essa agenda climática, até mesmo pela construção do Ministério dos Povos Originários e como a Marina esteve muito presente, Marina Silva esteve na COP desde o início, basicamente, como ela esteve muito presente no espaço do Brasil, conversando com organizações, conversando com instituições, empresas, organizações da sociedade civil também. Então, acho que isso mostra um compromisso que o presidente vai adotar. Acho que vai ser um desafio, tem muitas cobranças, né? Acho que a gente reforça que a gente retrocedeu muito nesses últimos 4 anos, houve um avanço desgovernado do desmatamento, das grilagens, então acho que a gente vai ter um desafio muito grande em relação a isso. Mas o presidente também falou no seu discurso sobre cobrar a execução desse fundo de perdas e danos, e aí explicando um pouquinho de como vai ser a operacionalização disso, Dri. Na verdade, isso ainda não está definido. Acho que os especialistas dizem que isso vai ser a principal pauta da próxima COP, da COP28. A gente saiu com a criação do fundo, mas não saiu aí com essa definição de quais são os países de desenvolvimento, quais são os países que, no texto da COP, entra como, se eu não me engano, provavelmente vulneráveis, alguma coisa assim, no sentido dessa definição estratégica e também territorial de quem são esses países que devem ser beneficiados pelos países, especialmente do norte global, que são os maiores emissores de gases de efeito estufa. Então, não saiu uma definição muito clara disso, mas, de maneira geral, existe um comitê de transição que vai acompanhar esses próximos passos do fundo. Esse comitê é composto por 14 representantes de países em desenvolvimento e 10 representantes de países desenvolvidos, com uma reunião marcada para ser uma reunião que deve ser realizada até março de 2023. Então, basicamente, foi o que a gente saiu aí de definido do fundo, mas não saiu muito claro aí sobre essa obrigação dos países, né? Quanto vai ser investido, quem são os países que vão investir, qual o compromisso que assume com isso. E acho que sai apesar de ser um avanço muito grande, uma conquista dessa COP, acho que também fica com uma sensação de
foi minha primeira COP, né, junto com a Gabi, assim, foi a primeira COP que eu fui, mas acompanhando esse movimento, essa pauta climática, vem também uma sensação de, não só pelo valor, mas entender qual o compromisso que esses países assumem e como eles garantem o cumprimento desses acordos, né? A COP é um lugar de acordos, é estabelecimento de acordos entre os países, e a gente precisa garantir e fazer vigilância sobre esses acordos. Então, acho que existe um olhar bem direcionado também para a criação do fundo, que é, ok, para além do valor que vai ser destinado para esse fundo, como a gente garante que esse fundo se execute, como a gente garante que ele seja direcionado aos países que mais sofrem, são mais vulneráveis a essas mudanças climáticas, e como a gente volta a essa sensação ou garante um sentimento de confiança para a execução desse fundo, que eu acho que é o que a gente tem de mais problemático, né, quando a gente olha para financiamento. São promessas que são dadas dentro de acordos de Paris, em todas as COPs, mas o não cumprimento dessas promessas e como isso vai criando uma sensação aí de desconfiança e acerca do que é, de fato, executado quando a gente olha para o financiamento da crise climática. Então, acho que é um pouco por aí. Queria colocar mais um ingrediente aí para o Joilson, que é a questão do Lula. Se ele acha que modificou o clima em relação ao Brasil, né? A presença do Lula, né? E se isso cria uma expectativa, uma perspectiva de nós sermos um ator importante na construção de alguns avanços, né? Em relação aos resultados da COP. Obrigado, Rovai. Bom, vou começar de trás para frente, primeiro dizendo que, bom, aqui são 3 calouros em COP, né? Essa também foi a minha primeira, nunca tinha ido, né? Fui a convite do Fundo Casa Socioambiental, e nem sabia que poderia entrar no ônibus e já está na janelinha, né? Isso porque a gente foi e, de certa forma, realizamos atividades lá, né, no Espaço do Brasil, tudo. Mas quero comentar sobre a questão da operacionalização, né? Como vai funcionar esse fundo de perdas e danos. É justamente isso que a Marilene já colocou, né? E foi o que eu coloquei inicialmente. E esse é um dos grandes problemas. Foi um avanço a criação, a concordância dos países desenvolvidos com a criação desse fundo? Foi. Mas só que foi um avanço muito pequeno, porque deveria-se, dada a emergência climática, dada a emergência dos países particularmente vulneráveis em lidar com as perdas e danos causados pelas mudanças climáticas, isso já deveria ter começado a ser desenhado, pelo menos, na COP, né? Então, infelizmente, é uma pena que nós tenhamos que esperar todo o ano de 2023, né, para saber, de fato, como é que isso vai ser operacionalizado, né? E aí, vem para a questão do Lula, né? Não tenhamos dúvida, né? Isso acho que é uma unanimidade, né? A eleição do Lula, né, foi um grande alento, né? Deus me livre se o inominável, né, fosse eleito, né? Provavelmente, se ele tivesse eleito, acho que ele nem pisaria lá na COP, né? Porque todos nós sabemos qual é o posicionamento dele, né, para o meio ambiente, para coisas do tipo, né? Então, lógico que a vitória, né, do Lula foi, de fato, muito significativa. Acho que teve muitos líderes mundiais que, assim como nós, ficaram aliviados, né? Nossa, que bom, foi o Lula, ele que vai. Então, não tenhamos dúvida que a eleição presidencial desse ano, de fato, representou um reposicionamento do Brasil no cenário mundial, né? Dado o seu histórico, né? De fato, nesse campo, e em especial no combate ao desmatamento, né, os governos do PT, né, foram muito melhores do que o governo do inominável, né? No entanto, não podemos esquecer que a questão das mudanças climáticas no Brasil, e essa é a minha crítica, né? Claro, eu votei no Lula com muito gosto, mas se for necessário fazer oposição aos posicionamentos ambientais, que historicamente também não são assim tão amigáveis, né? A gente vai fazer. Não esqueçamos que, do ponto de vista ambiental, né, os governos do PT também fizeram muita besteira, em especial no que diz respeito à matriz energética. E aqui, apesar de nesse campo esse setor não ser o que mais contribui
né, para as emissões brasileiras, né, esse sim o desmatamento, é importante a gente registrar que a matriz energética brasileira ela não é majoritariamente renovável, né, como muitos infelizmente dizem de forma né, de forma ignorante ou de forma cínica, porque matriz elétrica é uma coisa, matriz energética é outra, e muito menos o Brasil fez a sua transição energética, como afirmou o ministro do Meio Ambiente, acho que umas 2 ou 3 semanas antes da COP. Está longe, né? Longe de fazer a sua transição energética. Então, nesse quesito de lidar com as emissões da matriz energética, o Brasil ainda tem muito a fazer, apesar de ter uma matriz elétrica majoritariamente renovável. A matriz energética, não é. A nossa matriz energética é majoritariamente não renovável. Nós temos ainda muito consumo de combustíveis fósseis, principalmente na nossa matriz de transporte, entendeu? Então, nós temos que lidar com essa questão. E, infelizmente, nos primeiros governos do PT, nem o Lula nem a Dilma lidaram com isso de forma séria, né? Assumiram uma transição de forma séria. Então, eu espero que nesse segundo governo, ele sinalize, sim, beleza, vamos retomar a diminuição do desmatamento, que é algo urgente, né, dado o crescimento absurdo mais recente, mas vamos assumir também uma transição da nossa matriz energética, né? Vamos assumir com vontade, talvez até desfazendo essa besteira que foi feita, né, de contratar 8 mil megawatts de termoelétricas, né, por ocasião da privatização da Eletrobras, né? Um absurdo. Então, a impressão que eu tenho, assim, do ponto de vista internacional, com certeza, o Lula é uma outra coisa para o Brasil. Trazer uma COP para o Brasil, né, vai ser muito significativo para a Amazônia, né, mais ainda. Mas esperemos que não apenas a imagem internacional do Brasil melhore, porque com certeza já melhorou, mas também o seu dever de casa, né? E não apenas o seu dever de casa no combate ao desmatamento, mas também na transição energética da sua matriz, e não apenas a transição energética como uma mudança de botão. Mudou de combustíveis fósseis para energias renováveis, mas uma transição energética que não provoque nenhum tipo de injustiça social, não viole direitos, né, das comunidades que, de certa forma, vivem no entorno dos empreendimentos, uma transição que inclua as pessoas, que faça as pessoas, inclusive, serem participantes do processo de transição, como é o caso da geração distribuída, que vocês já devem ter ouvido falar, né, mais de 1 milhão, quase 2 milhões, na realidade, de unidades consumidoras no Brasil alimentadas por energia solar fotovoltaica, uma transição que inclua também, né, as pessoas nesse processo. Então, eu espero muito, né, que esse próximo governo do PT, né, não apenas melhore a nossa imagem internacional, mas faça o seu dever de casa, porque se assim não for, a gente vai, né, se for necessário, fazer oposição, né? Porque a gente acredita que é necessário isso, não apenas melhorar a nossa imagem internacional, mas também fazer o nosso dever de casa. E nós não estamos fazendo esse dever de casa. Então, Belo Monte, né, novamente, né, que até hoje aí estão as comunidades, os indígenas pedindo reparação, né? Mas acho que com a própria presença da Marina, né, essa conciliação, acho que indica tem um cenário mais positivo, né? Eu queria, às vezes, acho que essa pauta das mudanças climáticas para a nossa comunidade aqui, os internautas, acaba ficando um pouco distante, mas eu queria que vocês explicassem que não, que é uma questão que já é sentida atualmente, né, com os eventos climáticos, porque parece, não, mas tem que, no fim do século, tem que diminuir, né, não pode ter até 1,5 grau. Isso é uma coisa que eu sempre ouço e acaba afastando um pouco as pessoas desse debate, porque agora a gente tem que cuidar de cuidar da fome. Queria que vocês fizessem aí, a gente também daqui a pouco já vai encerrar, então uma última fala nesse sentido, que não, as pessoas precisam se inteirar desse debate, que é um debate cada vez, né, mais importante para o nosso tempo. Perfeito, acho que eu posso iniciar esse diálogo final, trazendo para todo mundo que está assistindo que quando a gente fala de mudanças climáticas, e principalmente quando a gente fala da promoção da justiça climática, a gente está falando de direitos humanos. Então, quando a gente está falando de
mudança climática, a gente está falando da mudança do padrão da chuva, a gente está falando da enchente que tem na sua casa, a gente está falando até da sua soberania alimentar, até do alimento que você come, tudo isso tem alguma relação com as mudanças climáticas. Seja com a seca, seja quando faz mais calor, quando faz mais frio, tudo isso gera impactos, assim, interdimensionais no dia a dia, no nosso próprio dia a dia. O Joilson trouxe muito a questão da transição justa. Isso também tem muita relação com os trabalhadores, né? Quando a gente está falando de um trabalhador que trabalha em uma fábrica que emite muita poluição do ar, ele está sendo afetado, o pulmão dele está sendo afetado por um empreendimento que não se atenta aos seus impactos ao meio ambiente. Então, assim, quando a gente fala de mudança climática, a gente está falando de todo o nosso dia a dia, e a gente está falando também dos impactos que a gente, nossos territórios, as nossas comunidades sofrem diretamente. E nesse sentido, eu passo para a Mari, que é cria do Jacarezinho, e ela pode contar mais para a gente. Sim, eu acho que parece distante mesmo, né, quando a gente fala principalmente que a Amazônia aí é o pulmão do Brasil e o pulmão do mundo tem um potencial enorme de ser o pulmão do mundo, e como a gente faz essa conexão com as cidades, né? Então, como o desmatamento da Amazônia, onde a população indígena sofre de maneira direta, afeta aqui o meu dia a dia na minha cidade. E aí, num contexto aí de onde eu venho, de periferia e de favela. É justamente como a Amazônia tem o potencial de absorver os gases que estão sendo emitidos, e quando a gente está fazendo esse desmatamento, a gente diminui essa potência, né? E aí, naturalmente, a gente sofre com esses gases que estão sendo acumulados aí na atmosfera e aumenta a precipitação de chuva. Então, hoje, basicamente, provavelmente nos jornais locais e nos jornais da manhã, pôde acompanhar que a gente teve um aumento significativo da chuva em novembro, né? A gente está fechando aqui o Rio de Janeiro com o novembro mais chuvoso dos últimos 6 anos, com uma precipitação aí 104% acima da média do que é o novembro no Rio de Janeiro. Enquanto normalmente a gente estava aqui já curtindo o horário de verão, vendo o dia indo mais tarde, curtindo uma praia, a gente está passando aí por um momento de chuva muito forte, né? Uma coisa que estranha muito aos moradores do Rio de Janeiro, os cariocas e moradores fluminenses também, mas que estranha em como essas mudanças climáticas têm se perpetuado ao longo do tempo. E o que a gente enfrenta hoje não é um resultado de ontem, um resultado necessariamente desse ano. É um resultado aí de anos dessa crise climática que a gente enfrenta, e como os países e cidades, né, falando no contexto de Rio de Janeiro aqui, não constroem um plano de resiliência climática que dê conta dessas crises. Então, a gente precisa olhar para a adaptação climática, a gente precisa olhar para a crise climática e para a mitigação climática, entendendo como isso afeta cidades, periferias, favelas, como a gente vê aí um aumento de enchentes urbanas, como isso gera alagamento, como as pessoas perdem seus pertences. Isso tudo também passa por esse campo que o Joilson colocou e a Gabi complementou, da justiça social, de como essa transição tem que ser justa para que moradores, trabalhadores, moradores de favelas e periferias, quilombolas, indígenas, não sofram mais ainda com essas mudanças climáticas. Então, não é uma coisa que é um movimento de agora, mas que também é um movimento do passado, para que a gente hoje estivesse até aqui, e é um movimento também do futuro, um movimento da gente tentar chegar ao limite máximo de 1,5 graus. Então, para isso acontecer, a gente precisa fazer agora, porque é a partir dos movimentos de hoje que a gente vai ter uma diluição desses resultados ao longo dos próximos anos, e para tentar mitigar aí possíveis eventos climáticos, eventos extremos climáticos, né? No Brasil, a gente tem aí um histórico de coisas que por muito tempo são comuns, como aqui em Petrópolis, todo ano a gente tem essas notícias de derrubadas de encostas por conta da chuva. Isso não é uma catástrofe ambiental, isso é um problema causado por pessoas, que precisa ser resolvido por pessoas, e pessoas são elas que constroem planos, que direcionam recursos. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa de fato, olhar, enxergar, como o Joilson falou, como uma emergência. Nós estamos numa emergência climática. E a emergência é para o agora, não é para daqui a um ano fazer, não é para que daqui a um ano a gente olhar na COP de 28, quem são os países que vão ser beneficiados, qual é o valor que vai ser direcionado. Nada disso é para depois, tudo tem que ser feito para agora, uma urgência do ontem.
Então, eu acho que é necessário esse clamor mesmo para que a sociedade civil também se engaje, para que a gente tenha fóruns de discussão, fóruns de debate, para que isso fique claro, que isso afeta o nosso dia a dia, isso afeta o nosso direito à cidade, o direito a uma cidade sustentável, o direito à garantia de direitos humanos, que perpassam aí até mesmo pelo campo da saúde. A crise climática influencia diretamente o campo da saúde, a gente tem uma relação direta. Tem uma relação no aumento de casos de dengue, tem a relação no aumento de doenças transmitidas pela água, como a malária. Então, a gente precisa olhar para isso, porque não é só sobre temperatura, se hoje está quente, se hoje está frio. Tem uma coisa maior, um panorama maior por trás disso, e a gente precisa tratar isso com a seriedade que é necessária, que pede, que é urgente. Muito bem, muito bem. Muito interessante aí. Falta o Joilson. Falta o Joilson, né? Para dar uma... Eu acho que já colocaram muito bem. Eu acho que esse é um dos nossos grandes desafios, né? Dialogar com as pessoas, que elas entendem que o problema das mudanças climáticas não é algo que ano em ano na televisão, quando, sei lá, a mídia e tal transmite a COP27, como agora recentemente em novembro, enfim, a maioria das casas brasileiras devem ter sido inundadas, né, de reportagens sobre mudança climática. Mas é um problema que acontece no dia a dia já, a partir do que tanto a Gabi quanto a Mariana já colocaram, né? Eu particularmente, né, tento fazer isso a partir de algo do que do alto dos meus 40 anos, viu, Robai? Não tô tão novinho assim. Do alto dos meus 40 anos, consigo já perceber na minha cidade. São Luís sempre foi uma cidade quente, né? É uma cidade naturalmente quente, mas eu consigo perceber que hoje ela está muito mais quente de quando eu tinha, sei lá, os meus 20 anos, os meus 15, os meus 10 anos. Eu não sei como, mas eu consigo perceber que a cidade está mais quente. E aí eu começo a dialogar com as pessoas. Você percebe que sei lá, tá mais quente, que o regime de chuvas mudou, começa a chover em períodos diferentes, quando não deveria chover. Então, acho que esse é o nosso desafio, é fazer associações com coisas que já acontecem, que já foi exemplificado muito bem aqui. E entendam isso, o problema das mudanças climáticas é um problema que já está acontecendo, é um problema de emergência, e que se nós, enquanto sociedade, não pressionarmos os governos a adotarem ações incisivas para mitigá-las, para combatê-las, né, talvez as ações de adaptação não sejam suficientes para a nossa sobrevivência, né, porque esse é um risco, né, e um risco muito grande das negociações, dizer, vamos para as ações de adaptação, beleza, é necessário sim se adaptar às mudanças climáticas, porque muitas das coisas a gente sabe que são irreversíveis, muitas das mudanças acontecidas já são irreversíveis, sim, mas se o aquecimento, né, continuar aumentando, se a gente ultrapassar aqueles tais lá de 2 graus, né, enfim, eu acho que nenhuma ação de adaptação vai ser suficiente para garantir a nossa sobrevivência, porque no fundo, né, que lembro agora onde foi que eu vi, mas no fundo, para mudanças climáticas isso, é um problema de sobrevivência da espécie humana no planeta. O planeta Terra vai continuar aí, a Terra está aí há bilhões de anos, passando por alterações como essas, mas em que medida nós, enquanto seres humanos, seremos capazes, né, de suportar aí, de sobreviver literalmente a aumentos que, a gente estava aqui no seminário, eu fiquei até espantado quando um dos nossos assessores, o professor, falou, né, num cenário de aumento de 4 graus Celsius. Loucura, né? Então, entender, fazer as pessoas entenderem que é um problema urgente e que se a gente não pressionar como sociedade civil, a gente pode tá colocando em risco a nossa sobrevivência, talvez não nossa diretamente, né? Mas dos nossos filhos, netos, né? E que não deixa de ser nós também, né? Serão os nossos descendentes. Muito bom. Muito bem, queria agradecer a presença de vocês, do Joilson, da Gabriele e da Mariana. Muito obrigado, muito bom trazer pessoas que estiveram lá, né, no quente da história, né, e espero que a gente consiga aos poucos ir modificando também os rumos dessa história, né, Adri?
Com certeza. E que atuam, né, lutam por essa pauta. E já convido vocês para voltarem outras vezes, porque é uma temática que acho que é cada vez mais urgente mesmo para a gente debater. Obrigada, gente, muito boa pois tarde. É, se não fizer o que tiver, não fizer o que tiver que fazer, a gente vai voltar aqui. Muito bem. Obrigada, Joilson. Obrigada, Mariana, Gabriela. Até a próxima. Tchau.